Antes de entrarmos diretamente na partilha desta liturgia da palavra, eu quero convidá-los a usar uma imagem, que é a imagem do peregrino. O peregrino é aquele que se coloca a caminho. E aí eu gostaria de te convidar exatamente a se sentir um peregrino nesta vida. Alguém que se coloca a caminho. E alguém que se coloca a caminho passando. O peregrino é aquele que caminha, aquele que vai em direção a algo muito especial que ele está buscando, algo que ele está querendo conquistar. E aí nessa caminhada ele vai encontrar inúmeras dificuldades, tanto geográfica quanto o próprio clima e assim por diante. Então a imagem que eu gostaria de convidá-los a usar para a introdução dessa reflexão é exatamente do você se sentir peregrino. Nesta vida, neste mundo, nós somos peregrinos. E aí durante a partilha, o convite é que você perceba, como peregrino neste mundo, o que eu tenho levado na minha bagagem. A minha mochila, se assim podemos dizer, que eu carrego nas minhas costas, o que eu tenho colocado, o que eu tenho levado. Agora sim, liturgia da palavra, livro da sabedoria. Nós temos uma experiência muito bonita de Salomão. O livro da sabedoria, na verdade, ele pega o livro dos reis, momento em que Salomão está assumindo o seu reinado, e no momento de oração, ele pede duas coisas para Deus. Ele pede sabedoria e ele pede prudência para governar o seu povo. O livro da sabedoria que nós acabamos de ouvir, ele retoma o livro dos reis e tenta aplicar a experiência bonita de Salomão para a constituição também do povo de Israel. E é claro, para todos nós também. Perceba que Salomão faz isso no espírito de oração. Pedi e foi-me dado a prudência. Rezei, orei e foi-me dada a sabedoria. Preferi a sabedoria e a prudência do que saúde, do que beleza ou de qualquer outra riqueza. O que eu tenho pedido para Deus? Nesse meu peregrinar pela vida, o que eu tenho pedido para Deus? Nas minhas orações, o que eu tenho pedido para Deus? Salomão nos ensina a pedir duas riquezas importantíssimas: sabedoria e prudência, para governar a própria vida e para ajudar os outros a governar também a própria vida. Onde está a fonte da sabedoria e onde está a fonte da prudência? Está exatamente na Sagrada Escritura, na Bíblia, na Palavra de Deus. E aí a carta aos Hebreus, nesse primeiro versículo, define bem para nós o que é a Sagrada Escritura. Pelo menos uma das definições sobre a Sagrada Escritura. O que é a Bíblia para nós, segundo a carta aos Hebreus? Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante e penetrante, como uma espada de dois gumes, fala o autor da carta aos Hebreus. Para dizer, a palavra, quando acolhida no coração, quando acolhida na vida da pessoa, a pessoa se deixa transformar pela palavra. É claro que não é fácil ouvir a palavra. Por que não é fácil ouvir a palavra? Porque às vezes a palavra incomoda. Principalmente quando a palavra começa a incomodar, geralmente a gente quer fazer o quê? A gente não quer escutar. E por isso mesmo que a palavra às vezes não transforma, porque ela é viva e ela é eficaz.
sempre será viva e sempre eficaz, sempre cortante e penetrante como a espada de dois gumes. Porém, é preciso que a gente tenha coragem de abrir o coração e permitir que esta palavra penetre na nossa vida. Se a gente, cada um de nós, ouvindo a palavra, acolhendo a palavra, deixando-se transformar por ela, nós vamos ao encontro de Cristo. E quem sabe, indo ao encontro de Cristo, a gente não vai fazer a pergunta que fez o jovem rico. O que ele perguntou para Jesus? O que ele precisava para entrar no reino definitivo? O que ele precisava para ter salvação? E olha que era um jovem bom. Quando Jesus pergunta para ele se ele guardava os mandamentos, se ele cumpria algumas regras da religião, ele vai responder prontamente: olha, desde a juventude eu tenho observado todos esses mandamentos. Talvez Jesus tenha feito a mesma pergunta a nós, também nessa missa. Você é um bom cristão? Você é uma boa pessoa? E talvez você prontamente responda, dizendo: olha, eu tenho ido à missa todos os domingos, eu tenho me confessado sempre, eu recebo a Eucaristia, eu rezo. Mas Jesus, ele vai pedir para o jovem algo mais profundo. E o que Jesus pede para o jovem com mais profundeza? Que você deixe tudo de lado, depois vem e me segue. Jesus convida o jovem a um despojamento total. Padre, Jesus não está falando dos ricos no Evangelho? Jesus está falando de tudo aquilo que nos impede do seu seguimento. Sabe por quê? Nós podemos correr o risco de pegar esse Evangelho e simplesmente já de cara fazer uma definição: ricos vão para o inferno e pobres vão para o céu. Mas Jesus não está falando só disto. Jesus está falando também daqueles apegos pequenos que nós temos na nossa vida e que muitas vezes nos impede de um segmento mais radical a Ele. É muito bonita a imagem que colocaram aqui, e a imagem é do convite que Jesus faz: vem e segue-me. Mas Jesus, quando ele fala do vir até Ele, primeiramente, do vir até Ele, significa fazer a experiência dEle, estar com Ele, para depois um segmento frutuoso. Não sei se eu fui claro. Vir ao encontro de Jesus, fazer uma experiência dEle. Para que eu faça essa experiência dEle, eu preciso de um certo despojamento. Me veio uma imagem muito bonita do Antigo Testamento, livro do Êxodo, onde Moisés, ele sobe para rezar, e aí Deus vai falar com Moisés, dizendo assim: Moisés, tira as sandálias dos pés. O lugar onde você está, a sarça ardente, é um lugar santo, é um lugar de encontro com o Senhor. Deus estava convidando Moisés naquele momento, não simplesmente tirar o sapato, mas estava convidando Moisés a despojar-se de si para uma experiência pessoal de Deus. É o convite que Jesus está fazendo para nós. Vem, faça uma experiência do despojamento. Depois me siga com liberdade, me siga livre, porque não é possível seguir Jesus Cristo sem liberdade interior. Por isso que a religião não pode ser algo que nos prende, que nos obriga. Nós não podemos buscar Cristo porque somos obrigados. Nós precisamos buscar Cristo
porque nós somos inteiramente livres. Estar na missa, ir ao encontro de Jesus Eucarístico, não pode ser uma coisa pesada, forçada, obrigada, mas precisa ser uma coisa inteiramente livre. Veja que o convite que Jesus faz para o jovem é o convite que ele faz para todos nós. Cuidado com os apegos pequenos, não é nem com a riqueza material, mas com aqueles apegos pequenos. Esses sim, nos atrapalham e nos impede de ver Cristo e de seguir Cristo com muita profundidade. Peçamos essa graça, que essa missa que nós estamos celebrando nos ajude a fazer uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,